As ações da Disney estão em queda desde março de 2021, acumulando uma perda de aproximadamente 57%. E toda essa queda começou com os resultados negativos trazidos ali durante a pandemia em 2020, quando os parques da Disney ficaram fechados e sem visitantes. Outro problema muito grave é que desde 2018 os gastos com criação de conteúdo já ultrapassaram os 138 bilhões de dólares e não trouxeram os resultados esperados. Apesar de tanto investimento, o número de assinantes estagnou e começou a apresentar quedas. A Disney cometeu alguns erros ao longo dos últimos anos e isso está prejudicando o desempenho da empresa. Por isso, nesse vídeo a gente vai fazer uma análise aprofundada da Disney, de todas as receitas dela, do que está acontecendo com o cenário atual, se ela realmente vai voltar a valorizar em algum momento ou não, e qual que é a minha opinião sobre esse assunto específico. A Disney foi fundada em 1923 e desde então vem sendo uma referência em produção de filmes e experiências inesquecíveis. Hoje a empresa tem um valor de mercado de aproximadamente 159 bilhões de dólares, sendo uma das empresas mais influentes e admiradas no mundo. A Disney é o maior conglomerado de mídia que existe no mundo, com diversas marcas fazendo parte do seu portfólio, como Marvel, Pixar, ESPN e National Geographic. Além disso, possui diversos parques temáticos nos Estados Unidos e em diferentes cidades ao redor do mundo, como Paris, Tóquio, Xangai, Hong Kong e outras. E em 2019, a Disney decidiu entrar no mercado de streaming, lançando a sua plataforma chamada de Disney Plus, oferecendo todas as séries e filmes produzidas pela empresa. Apesar desse todo avanço, ela tem decepcionado muitos investidores que colocam e depositam, o seu dinheiro ali na empresa como um todo. E essa queda, ela vem ali mais ou menos de meados de março de 2021, uma queda, se você olhar, bem forte aí, chegando aos seus 54%, ou seja, metade do preço do que ela valia há 2 anos atrás. E pra gente entender toda essa queda, a gente precisa ver o seu último resultado e como que a empresa ela vem gerando receita. A Disney hoje gera receita em 4 principais segmentos. A gente tem a parte de Linear Networks, aqui entra a TV ao vivo, aquela TV que eles têm do Disney lá, que gera os desenhos, tem propaganda, etc. E essa receita de Linear Networks é representativa a 30%, ou seja, é a segunda maior hoje. A maior receita atualmente deles é a parte de Parks, Experience and Products, ou seja, são as experiências, os parques ali que eles vendem como um todo e produtos que vendem dentro desses parques, e atualmente é representativa a 36% da receita. Em terceiro lugar, a gente tem o Direct to Consumer, que é representativa a 25% da receita hoje total da Disney, e aqui dentro desse Direct to Consumer que entra a parte de streaming, ou seja, Disney Plus, ESPN Plus, Hulu e outras que vocês conhecem. E como última receita, e não tão representativa assim, com 9% da receita total, a gente tem a parte de Content, Sales, Licensing e Another. Aqui basicamente são licenças vendidas, conteúdos, DVDs, músicas, por exemplo, da Disney que são usadas em filmes, então entra nessa parte menor aqui da receita dela. Só como vocês podem observar, se a gente olhar o lucro operacional da empresa com cada um desses segmentos que a Disney hoje gera receita, a gente pode observar que os únicos dois que dão lucro para a empresa hoje é a parte de TV ao vivo, a televisão ali com as propagandas que ela tem, e os parques com os produtos que eles vendem ali dentro. A parte de streaming e licenciamento tem dado prejuízo para eles. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é o que acontece. E aqui embaixo nessa parte vocês conseguem ver uma divisão do lucro operacional dela, que hoje 56% é da parte de parque e 44% da parte de TV ao vivo, que é um tipo de setor que tende a cair bastante na receita da Disney, e eu já vou explicar o porquê para vocês. Mas primeiro vamos falar aqui da receita com maior percentual dentro de todos os segmentos deles aqui, que é a parte de parques, experiências e produtos. Dentro dessa primeira receita de parques e experiências, eles quebram em 3 segmentos. A primeira delas em parques domésticos, que hoje é a grande maior receita deles, os parques ali dos Estados Unidos em si. A segunda receita dentro dessa principal deles é a parte de vendas de produtos dentro desses parques. A segunda maior receita deles dentro dessa principal receita é a parte de parques internacional, que também cresceu, então você pode ver que parque internacional cresceu de um trimestre para o outro comparado ano a ano, e também os parques dos Estados Unidos cresceram também em quantidade de receita. E aí o único que se manteve
estável, ou caiu um pouquinho aqui na verdade, foi a parte dos produtos que são vendidos dentro desses parques, que tá em amarelo aqui. Vocês podem ver que caiu aqui os seus 100 milhões de dólares. E vocês podem observar que dessa receita da Disney de parques, experiências, 68% dela, dessa receita total, vem só dos parques dos Estados Unidos. E aí, já aproveitando e falando desses parques domésticos, né, que são os parques dos Estados Unidos, esse segmento ele também conta com experiências como o Disney Vacation Club, que é o clube de férias da Disney. Nesse segmento em específico dos parques ali dos Estados Unidos, eles cresceram a receita em 4% nesse último trimestre, comparado com o trimestre do ano anterior, e caíram em 13% o lucro operacional. Segundo explicações da própria empresa, isso ocorreu pelos altos custos relacionados à inflação e pelo baixo volume de visitantes. Já olhando para os parques internacionais, foi totalmente diferente, já que eles tiveram um crescimento na receita de 94% e uma lucratividade bem melhor, né, de 560% melhor do que o mesmo trimestre do ano passado, onde eles tiveram prejuízo. A empresa explicou que esse resultado ele foi impulsionado principalmente pelo resort da Disney em Xangai, que se recuperou da pandemia, e também por maiores volumes de visitantes com uma pressão inflacionária menor. Agora, indo para a parte de consumer products, que são os produtos para os consumidores, né, que são incluídos aí todos os produtos vendidos na loja dentro dos parques, como brinquedos, roupas e jogos. Esse foi o tipo de segmento que não teve muita alteração de um trimestre para o outro no mesmo ano, tanto na parte de receita quanto mesmo de lucro operacional. Não saiu muito do lugar. E segundo a empresa, esse resultado se deve às receitas menores em licenciamentos de produtos de algumas franquias específicas. Agora vamos adentrar um pouquinho mais na sua segunda maior receita atual, com 30% do total da receita da Disney, que é a Linear Networks. Esse segmento ele vai englobar todos os canais de TV a cabo da Disney, como o Disney Channel, Disney Junior, ESPN, National Geographic e entre outros. Esse é um tipo de setor que vem apresentando os resultados ruins ao longo dos trimestres para a Disney, e a tendência é que cada vez piore e obviamente comece a ser deixado de lado pela Disney. Se vocês observarem, nesse último trimestre a receita de Linear Networks caiu 7% comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, e teve um lucro operacional 23% menor que o mesmo trimestre anterior. Isso está acontecendo porque as pessoas não estão assistindo TV como assistiam antes, e com uma audiência menor, as receitas com publicidade nesses canais também caem. Olha que interessante esse gráfico que mostra o número de espectadores do Disney Channel nos Estados Unidos de 2014 a 2022. Ele basicamente vai chegar ao zero. E como a gente sabe, esse é um movimento comum para a maioria dos canais de TV a cabo que existem hoje, visto que a audiência dos streaming estão cada vez maiores. E esse é um ponto que tem feito o declínio das ações da Disney nos últimos trimestres, porque se para pensar, 30% da receita da Disney, que é a parte de Linear Networks, de televisão a cabo, etc., vai meio que deixar de existir ao longo do tempo, e eles vão precisar recuperar isso muito forte com os parques e a parte de streaming. E justamente por isso, agora a gente entra na parte de serviços de streaming, que é a sua terceira maior receita, e a Disney ela tá investindo milhões de dólares em conteúdo para os seus serviços de streaming como um todo. No Brasil, os únicos serviços de streaming disponíveis são o Disney Plus e o Star Plus. Porém, ao redor do mundo, a Disney também oferece o Hulu, o ESPN Plus, o NHL e a Hotstar na Índia. Apesar do tamanho que eles vêm tomando nessa linha aqui de Direct to Consumer, que é a parte de streaming, eles cresceram apenas 9% a receita se comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. E ainda assim, o streaming para eles não dá lucro operacional nem lucro líquido. Vocês podem observar aqui que o lucro operacional ele ficou menor, né, de um trimestre para o outro, mas ainda assim continua dando prejuízo. E isso se deu por causa de uma melhora nos resultados da Disney Plus, um maior lucro operacional no Hulu e um menor prejuízo da ESPN Plus. E o que faz a Disney ter prejuízos hoje na parte de streaming é principalmente os custos envolvidos com as produções que são colocados ali dentro. Eles são muito elevados e por isso que tem um prejuízo operacional muito alto. E olha que interessante, a gente trouxe aqui uma comparação dos custos para produzir, né, os gastos para produzir conteúdo entre Disney e Netflix comparado 2018 a 2022. Em todos esses anos, a Disney gastou quase o dobro para produzir os mesmos conteúdos que a Netflix vem produzindo. Ou seja, aparentemente a Netflix ela tem conseguido ser muito mais eficaz e eficiente com a sua produção de conteúdo e custo relacionado a isso, que obviamente traz uma lucratividade maior na ponta final do negócio.
E para piorar, o número de assinantes do Disney Plus cresceu desde o início de 2020 até o final de 2022, mas logo no começo de 2023 começou a cair e não parou mais. E de todos os streams mundiais, apenas Netflix e Hulu apresentaram lucro até o final de 2022. Como vocês podem ver aqui, o Disney Plus na parte de inscritos domésticos ali dos Estados Unidos, que tem atualmente 46 milhões, vocês podem observar que eles caíram, né, comparado com o segundo trimestre de 2023, né, em 300 milhões de assinantes, mas aumentaram aqui em 1,5 milhão de assinantes se comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Um ponto importante é que eles conseguiram aumentar a receita por usuário na parte de Disney Plus doméstica ali em 17 centos de dólar. E se a gente for olhar para a Disney Plus internacional, que pega Brasil, por exemplo, ele veio crescendo os inscritos ao longo dos trimestres consequentemente, chegando a quase 60 milhões de inscritos ali, né, assinantes na plataforma Disney Plus internacional. E também conseguiram aumentar a receita por usuário. O cenário fica um pouco melhor quando a gente olha os streamings Hulu, né, que é mais focado lá nos Estados Unidos, que teve um crescimento de assinantes ao longo dos trimestres anteriores, e a mesma coisa com o ESPN Plus, só que teve uma pequena queda aqui do segundo trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2023. Uma perda aí de mais ou menos 100 mil assinantes no ESPN Plus, mas se comparado com o terceiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2023, eles aumentaram em 2,4 milhões de assinantes. E além desses streamings disponíveis na maior parte do mundo, existe o Hotstar. É como se fosse a Disney Plus da Índia. O Hotstar tem dois tipos de assinaturas. O VIP, que é para um público que gosta de assistir programas esportivos, e o Premium, que inclui filmes e séries. Apesar de ter tido um bom crescimento durante o ano de 2022, a parte do Hotstar, que é focado na Índia, que tem uma população gigantesca, agora em 2023 começou a sofrer grandes quedas nas assinaturas. Se a gente observar aqui, de um trimestre para o outro, nesse mesmo ano de 2023, eles perderam 24% das assinaturas totais. É muita coisa. Com isso, a receita do Hotstar caiu 20% para 1,2 bilhões de dólares e os resultados operacionais registraram prejuízo de 87 milhões de dólares. O principal motivo para isso foi uma queda na receita de publicidade relacionadas à programação de cricket na India Premier League, IPL, que é um campeonato indiano aí de cricket. Agora vamos dar uma olhadinha nesses 9% aqui da receita da Disney, que é a parte de content, sales e license. Alguns exemplos são a distribuição de peças teatrais na Broadway, além de músicas, filmes nos cinemas, vendas de DVDs e etc. Bom, esse é um tipo de receita que não faz muita cócega na receita total da Disney, mas mesmo assim é importante mostrar que eles se mantiveram basicamente estável com o crescimento dela, mas aumentaram o prejuízo em 9 vezes aqui que eles tiveram com esse tipo de linha da receita da parte da Disney, o que gera um pouquinho de preocupação. E essa queda no lucro operacional aconteceu por causa de um resultado ruim na distribuição para TVs, streamings e cinemas. Então o que a gente pode perceber hoje, principalmente para a Disney, é que ela tá numa virada de chave gigantesca de mudar basicamente a forma como ela ganha dinheiro. Parques basicamente está dando super certo, né, e sempre deu. Ela voltou com a receita muito maior do que ela tinha na pandemia, por exemplo, é lucrativo, mas a sua segunda maior receita ela vai sumir de um dia para o outro basicamente, e que dava lucro para ela também. Então é bem possível que o prejuízo dela pode aumentar de um dia para o outro, já que ninguém tá assistindo mais televisão e o pessoal tá migrando pro streaming. Só que streaming para eles hoje, que é a terceira maior receita, que provavelmente em algum momento pode se tornar a primeira, tem um custo muito elevado e um prejuízo operacional também muito elevado. Então eles estão tentando encaixar alguns movimentos durante esse processo para tornar a empresa mais lucrativa e também gerar uma maior receita ao longo do tempo. Bom, mas se a gente olhar aqui um pouquinho de como os analistas de Wall Street estão olhando para a empresa, eles estão bastante otimistas, já que eles acreditam que a empresa pode chegar a valorizar quase 30% nos próximos 12 meses. O fato é que a Disney está tentando fazer o máximo possível para tornar o Disney Plus cada vez mais lucrativo, já que é a sua maior aposta declarada hoje. Recentemente, a empresa ela chegou a aumentar o preço mensal da assinatura do Disney Plus de $10,99 para $11,99, mas de qualquer forma ainda continua com um preço abaixo dos seus concorrentes, como a Netflix, que varia de 15 a 20 dólares a sua assinatura. Essa medida tomada pela empresa, de certa forma, é vista positiva para quem é investidor, porque ela vai aumentar a receita com os mesmos assinantes que ela tem, e ainda assim isso demonstra que ela tem margens para aumentar ainda mais o custo das suas assinaturas, já que
seus concorrentes são bem mais caros. De qualquer forma, a Disney também apresentou um plano de diminuir em 5,5 bilhões os custos que eles têm ali como um todo na empresa, sendo que 2,5 bilhões de dólares seriam economizadas em vendas e despesas gerais, que é o famoso S&D&A, e eles querem economizar também 3 bilhões de dólares em produção de conteúdo. Ou seja, a Disney está tentando de tudo para voltar a ter bons resultados e de certa forma continuar bem posicionada para um crescimento futuro. Apesar de todos esses probleminhas, vamos dizer assim, que a Disney vem apresentando no momento, ela continua sendo uma grande marca com um nome representativo no mercado, ainda tem cliente, ela só precisa mudar a forma que ela consegue lucrar e diminuir os seus custos, que pelo jeito no médio e longo prazo isso vai tendenciar a acontecer. Obviamente, você mantendo o Disney na carteira, você corre um pouquinho de risco, porque a empresa também não tem um direcionamento muito claro do que de fato vai acontecer lá no futuro, e isso pode trazer grandes oscilações aí no curto e médio prazo ainda, tá? Até os investidores começarem a ter uma visão um pouco melhor dessa lucratividade que eles podem ter na parte de streaming. Então sim, se você tem posição na Disney, eu não veria problema nenhum em você manter e obviamente comprar mais posições caso você acredite que a empresa tem essa virada de chave, e obviamente que você aguente a volatilidade durante os próximos meses e anos que pode ainda acontecer. Agora eu quero saber de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha da Disney. Você teria ela na carteira? Ou tem ela já na carteira? E se você gosta desse tipo de conteúdo e análise, não se esqueça de se inscrever no canal e principalmente deixar sua curtida, porque aí mostra pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!